Quem aqui sabe o que é reforma protestante? Levanta a mão. Putz, ainda bem que tem uma palavra hoje. Reforma protestante. Pastor, o que foi a reforma protestante? Hoje vai ser um pouquinho misturado a aula de história com pregação, mas vai ser legal. Gente, amanhã completa 504 anos. Fala comigo, 504. No ano de 1517, do dia 31 de outubro, um padre, monge, professor de teologia, chamado Martinho Lutero, ele escreveu um pergaminho, uma folha, um pedaço de papel, com 95 teses, com 95 respostas, vamos assim dizer, a coisas que ele entendeu que estavam erradas, e ele pregou na capela de Wittenberg, na Alemanha. Tem gente que fala Wittenberg, como eu não sou alemão, vou falar Wittenberg. Ele pregou as 95 teses, e as pessoas leram, e aquilo deu um problemão, encurtando a história, e ele foi intimado a pedir desculpas por aquilo, e ele não pediu desculpas, ele não se retratou. Veio uma bula papal, uma carta do Papa, falando para ele, resumindo bem, para ele se desculpar, para ele retirar aquilo, e ele falou que não. Ele pegou aquela bula papal e tacou fogo. Naquela época, não sei se vocês sabem, a Igreja Católica, o Papa, através da Inquisição e de outros mecanismos que a igreja tinha, eles tinham o poder de mandar matar pessoas, e não era ilegal, eles eram a autoridade, e muitos padres, como Martinho Lutero, chegaram a morrer por se posicionar contra alguns ensinamentos da Igreja Católica. Então era assim: olha, você tem que se retratar, se você não se retratar, você pode ser morto, preso. Em Goiânia, há uns 90 dias atrás, um padre, ele fez um pronunciamento muito pesado contra ideologia de gênero, e eu vi o padre, o que ele falou, e estava certo. Eu falei: olha, parabéns para o padre. O bispo dele mandou ele se retratar, e ele teve que pedir desculpa. Se fosse há 500 anos atrás e não pedisse desculpa, ele podia sofrer uma penitência, podia ser excomungado e até a morte. Muitos homens morreram, muitos padres morreram. Jerônimo de Savonarola morreu, John Wycliffe, John Knox, John Hus, tudo João. Martinho Lutero também quase morreu. Chegaram para ele e falaram: você não vai se retratar? Não. E ele então foi intimado a se apresentar ao Papa. Ele foi, ele pegou o caminho, foi. Só que os amigos, é bom ter amigo, amém? Os amigos dele sequestraram ele, e ele não sabia que eram os amigos dele. Ele estava indo, acredito que de cavalo, de jumento, sei lá, o transporte dele, parece cena de filme. Os amigos dele, todos encapuzados, mais ou menos assim, prenderam ele, amarraram ele, sequestraram ele, e levaram ele para uma torre, para um monastério bem isolado. Chegaram lá, deixaram ele numa sala, ele meio assim ainda. Aí os amigos se rebelaram: nós é que te prendemos, porque se você se apresentar ao Papa, nós sabemos qual vai ser o seu destino, você vai morrer. E ele ficou ali preso. Os amigos prenderam ele, esconderam ele durante 10 anos. Nesses 10 anos ele compôs muitos hinos que nós cantamos hoje no Cantor Cristão. O mais conhecido, Castelo Forte. Você não sabe nem o que é isso. Mas ele fez algo tremendo. Ele traduziu a Bíblia das línguas originais para o alemão. Ele traduziu das línguas originais para o alemão. Naquela época, grande parte da população era analfabeta, e quem sabia ler só conseguia ler a língua comum da cidade, que era o alemão. A missa toda e todos os principais escritos eram em latim. Quando ele traduz toda a Bíblia, olha que algo tremendo, depois de 10 anos, lá na Alemanha, olha como que Deus faz as coisas. Lá na Alemanha, eles inventam a primeira prensa.
de fazer livros, publicar livros. E o primeiro livro publicado qual foi? A Bíblia. Olha que Deus tremendo. As pessoas então começam a ter acesso à Bíblia, ler a Bíblia, e começam a perceber e entender que tudo aquilo que Martinho Lutero estava falando era verdade. Era verdade. Deixa eu contar uma pequena história para você. Está todo mundo aqui comigo ainda? Deixa eu contar uma história para você. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. É a história da mocinha que casou. As mocinhas agora fez até assim, ó. A história de uma mocinha que casou. A mocinha que casou, ela quis fazer uma janta para o marido dela. Ela quis fazer uma janta para o marido dela, e ela preparou uma carne assada. E o marido dela viu ela preparando, e a carne era comprida. Então ela cortou as duas pontas e preparou só o meio. O marido viu, achou aquilo estranho, mas não falou nada. E ele comeu e a carne estava uma delícia. Mas aí ele perguntou, viu, por que você corta as pontas? Então ela falou, não sei, eu aprendi essa receita com a minha mãe. Pegou o telefone, ligou para a mãe, mãe, por que corta a ponta das carnes? Não sei, aprendi com a sua avó. E a avó também ficou intrigada, a mãe ficou intrigada, ligou para a avó. Falou, viu, por que aquela receita da carne corta as pontas? Aí a avó, não sei, aprendi com a Bisa. A Bisa bem velhinha, ligaram para ela. Ô Bisa, por que aquela carne assada corta as pontas? Então, é porque lá no sítio, o forno a lenha era pequenininho, não cabia dentro, então tinha que cortar um pedaço. Engraçado, não é? Engraçado, não é? Isso mostra que muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e a gente não sabe o porquê que faz. Isso se chama cultura, tradição. E não tem nada de errado nós desenvolvermos uma cultura, nós desenvolvermos uma tradição. O problema é quando essa tradição e essa cultura fala de coisas espirituais e muitas vezes não reflete a verdade. Por exemplo, nós a vida toda, pelo menos a maioria aqui que talvez veio de uma cultura católica. Eu quando era pequeno, minha família é católica não praticante, mais ou menos, tudo misturado. Mas em casa tinha o costume de acender vela. Quem que já acendeu vela? Deixa eu ver. Ou já tinha vela acesa em casa? Alguns. Por que acende vela? Você sabe? As pessoas estão acendendo, vai no cemitério, dia de finados, acende vela, e por quê? Existe uma cultura, uma tradição que é para iluminar a alma, é que tem uma, sei lá, muito complicado. Mas você sabe de onde veio o costume de acender vela? Sabe? Os cristãos antigamente eles eram perseguidos no primeiro século. Quando você lê a perseguição que houve em Jerusalém, ali em Atos capítulo 8, os cristãos todos eles fogem de Jerusalém e eles são perseguidos. Só que o cristão ele tinha que fazer o quê? Cultuar a Deus, se juntar, se reunir. Não tinha um lugar bonito assim. Aonde eles cultuavam a Deus? No cemitério. Por que eles cultuavam a Deus no cemitério? Porque todo mundo tinha medo de espírito, fantasma, tinha medo daquele lugar. Se tem alguém que é para não ter medo de cemitério, é crente, amém? Então eles se reuniam no cemitério para poder cultuar a Deus e orar, só que de preferência à noite, para ninguém ver. Então eles acendiam velas, lamparinas, para poder ler as cartas dos apóstolos, para poder ler 1 Coríntios, Atos, Marcos, Lucas, João. Só que com o passar do tempo, aquilo que era apenas uma funcionalidade se tornou um elemento de fé. Tem que acender vela. Você já pensou, a gente usa álcool aqui todo culto para limpar a mão? Daqui 5 anos, o dia que não tiver um álcool aqui em cima é pecado. Tem cabimento? Tem cabimento? Era muito comum, quando alguém morria, guardar a roupa das pessoas. Guardar a roupa, uma bengala, um cajado, porque era uma recordação da pessoa. Só que com o passar do tempo, essas coisas começaram a se tornar amuletos.
um amuleto, uma roupa. Olha, esse casaco era do apóstolo fulano, essa sandália era de não sei quem. Quando você vai assistir o filme do Robin Hood, é apenas um conto, lógico, mas reflete muito bem o que aconteceu em uma época. As pessoas vendiam lasca da cruz de Cristo, prego da crucificação, sandália de Pedro, porque tinha muito dessas relíquias que eram verdadeiras, mas tinham as falsas. E as pessoas começaram a atribuir a essas relíquias o quê? Poder de curar, de transformar, de conceder bênção, milagres. Entende? Então você começa a perceber que os anos vão se passando e muitas coisas vão entrando dentro da igreja e que a gente não tem nada a ver com a fé. Você não encontra nada nos 4 primeiros séculos da igreja, século I, século II, século III, século IV, falando de vela, falando de imagem. Os líderes da igreja todos eram casados. A exceção é quando não eram casados, mas a regra é que eram casados. Quando Constantino, o imperador de Roma, se converte, uma falsa conversão, ele faz uma proposta para os cristãos: viu, eu me converti, mas é um golpe, porque cristão tinha para todo lado, ele queria apenas um apoio popular. Sabe os políticos que querem apoio popular dos crentes? Por isso que é bom a gente ler um pouco história. Eu me converti, faz um favor. Ele tem uma ideia brilhante: vocês vão fazer a sede da igreja. Igreja não tinha templo. Vocês vão fazer a sede da igreja aqui em Roma. Por quê? Ele queria ter o quê? Circulação de pessoas. Por que os Estados Unidos é uma potência? Primeiro, porque a moeda deles é forte. Segundo, porque a língua deles é a língua mais falada no mundo, atualmente. Roma, ela estava tentando o quê? Dominar a língua e dominar o quê? A moeda. É por isso que, quando a igreja chega lá em Roma e se estabelece ali em Roma, começa a sofrer muita pressão política. Os governadores, o próprio imperador, dá uma ordem. Em todo lugar, a missa tem que ser rezada em quê? Em latim. Para quê? É uma tentativa de forçar as pessoas a falarem a língua do império. E você começa a perceber a política exercendo influência na igreja. E quando nós vamos estudar a história, você vê que muitos padres, muitos bispos, arcebispos, cardeais que foram existir muitos anos depois, acabaram subindo de cargo e tendo ascensão dentro da igreja por indicação política. Só que essas pessoas, elas acabam exercendo voto dentro da igreja, ajudam a produzir as doutrinas, práticas. Agora você imagina essa bagunça durante 100 anos, 200, 300, 400. Chega um momento que não dá mais. Não dá mais. Martinho Lutero e os reformadores, eles não queriam fundar a igreja batista, presbiteriana, metodista, eles não queriam formar a reforma protestante. Eles chegaram e falaram o seguinte: olha, do jeito que está não está bom. Do jeito que está não está bom. Gente, pastor, existe igreja melhor que uma e que outra? Não, não existe isso. Existem denominações que são mais claras e denominações que são mais complicadas. Eu gosto da nossa igreja, da igreja batista. Eu acredito que é uma denominação clara. Mas eu já fui em cultos de igrejas batistas em outros lugares que é confuso. Que você conversa com os jovens, você percebe que não tem uma clareza. Então, mesmo uma denominação batista que é a nossa, pode ter alguns lugares complicados. A cultura denominacional é importante, mas o pastor local, a igreja local também é importante. Então Martinho Lutero, ele chega e começa a falar: olha, isso aqui não dá mais, isso aqui não está dando certo. Com muito carinho, com muito amor e respeito, eu quero falar dos 5 pontos, talvez mais importantes da reforma. Ninguém escreveu isso aqui, os 5 solas. Quem já ouviu falar dos 5 sola? Amém? Ninguém chegou e falou: vamos escrever.
Porque quando as pessoas quiseram perguntar, viu, por que vocês estão reclamando? Por que esse grupo de pessoas está descontente? O que vocês estão propondo? O que os próprios padres falavam? Nós estamos descontentes, e eles discorriam um assunto. Quando discorriam um assunto, eles perceberam que isso aqui era o resumo. É o que eu vou falar para vocês. Primeiro ponto: somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Esse é o primeiro ponto da reforma. Como que funciona a Igreja Católica hoje? A regra de fé e prática da Igreja Católica está apoiada em 3 pontos. Primeiro, Bíblia. Segundo, autoridade do Papa. Terceiro, tradição. O que é a tradição? Tudo que os papas anteriores falaram. Então tudo que os papas anteriores falaram se torna regra de fé e prática. E por que a Igreja Católica acredita assim? Porque eles são continuistas. Pastor, o que significa isso? Eles acreditam que a revelação bíblica ainda acontece nos dias de hoje. Homens ainda têm revelação igual à Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Por que nós, evangélicos, cristãos, protestantes, não acreditamos nisso? Porque lá em Apocalipse está escrito, o apóstolo João falou: olha, esse livro da revelação está encerrado, acabou. O que está colocado, acabou. Não tem mais novas revelações. Não, pastor, mas eu fui numa igreja, tem um pastor que revela. Isso é dom de revelação, dom de profecia. Não tem nada a ver com revelação bíblica. É uma revelação específica. Não está acima da Bíblia. Não está acima da Bíblia. Ai, não, Deus me revelou algo profundo, está acima da Bíblia. Heresia, mentira. É assim. Então nós acreditamos somente nas Escrituras. Por que isso é importante? Porque isso mantém a nossa fé viva, a nossa fé sadia. Quando nós vamos estudar a história dos papas, você vai perceber que a todo momento tem um papa contradizendo o outro. Um papa dizendo que existe uma doutrina, vem o outro e diz que não existe. E aí começa a cair por terra um monte de doutrinas católicas. Tem uma doutrina católica que chama inerrância papal ou infalibilidade papal. O que é isso? O Papa não erra, o Papa não falha. E isso é errado. Enquanto ele é homem, ele falha, ele erra. E é interessante porque a Igreja Católica ela fala que o primeiro Papa, quem foi? Segundo a Igreja Católica, Pedro. Ora, se o Papa é infalível e ele não peca, por que o apóstolo Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, está dando carada? E o apóstolo Paulo vai lá e puxa a orelha dele. O apóstolo Paulo fala assim: repreendi a Pedro na cara, porque fez sem vergonhice. Qual foi a sem vergonhice que ele fez? Excluiu as pessoas. Ele deu um migué, deu um perdido num grupo de irmãos. Foi falso. Sabe Falciane? Ele foi Falciane. E a prova que ele foi, que ele reconheceu e pediu desculpas. Para nós, no estudo bíblico, nós entendemos que Pedro não foi o primeiro líder da igreja. O primeiro líder da igreja, em Atos capítulo 15, é apresentado Tiago. Amém? Vamos ler o primeiro texto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Desculpa, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quem achou diz amém. Versículo 13. Olha que interessante. A Igreja Católica afirma que Pedro é a base da igreja por causa desse texto. Vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro, olha aqui para mim. Pedro, no grego, é Petros, um fragmento de pedra. Então Jesus está falando assim: olha, Pedro, você teve uma revelação tremenda. Eu estou dizendo algo para você. Você é Pedro, tipo, você é um fragmento, você é uma pedrinha.
E sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui para mim. Aí a igreja católica fala assim, não, então a igreja católica, a obra de Jesus está apoiada sobre Pedro. Não, Jesus está falando, olha, tu és Petra, tu és um fragmento, mas sobre esta pedra que você disse, isso que você falou, será edificada a minha igreja, sobre essa sentença que você falou. E o que Pedro tinha falado? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, tem mais algum texto que fala isso claramente, para não ficar dúvida? Sim, o próprio Pedro vai falar isso. Olha só, Atos capítulo 4, se você quiser abrir comigo, Atos capítulo 4. O próprio Pedro agora vai explicar, vai dar uma bronca nas pessoas e vai falar sobre essa questão. Olha só, Atos 4, 5. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, como o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os perante eles, os erguiram. Com que poder ou em nome de quem você faz isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado, tomai conhecimento, todos vocês, do povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado perante vocês. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pastor, o que é pedra angular? É a pedra de sustentação. Antigamente as casas, os edifícios não eram feitos como hoje em dia, que todo lugar tem um alicerce. Não, eles pegavam uma pedra bem grande, colocavam ali e colocavam uma pilastra fundamentada naquela pedra principal, naquela pedra grande. Eles fundamentavam uma coluna e dali saíam todos os outros pontos. Então é isso que o apóstolo Pedro está falando. Olha, Jesus é a pedra angular, Ele é a grande rocha. Pedra angular não pode ser uma pedra pequena, não pode ser um Petros, não pode ser um fragmento. Gente, você acha mesmo que a igreja de Jesus está fundamentada sobre um homem? Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque na cabeça da igreja católica, no seu corpo doutrinário, eles falam que Pedro foi o primeiro o Papa e depois passou o papado para o próximo. Então esse próximo Papa tem autoridade para continuar produzindo textos e informações igual à Bíblia. E isso foi passando de Papa para Papa, de Papa para Papa, até hoje. Até hoje. E aí nós começamos a perceber todos esses problemas que aconteceram. Então Martinho Lutero, ele falou, gente, isso está errado. A única fonte de autoridade é a Bíblia. O Papa é falho, o Papa é humano. Não é assim. Não é assim. E as pessoas, quando pegaram a Bíblia traduzida, o que perceberam? Que Martinho Lutero estava falando a verdade. Que o papado não é passado. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Pedro passou o papado para outro e depois passou para outro. É verdade que a igreja sempre teve líderes, mas nunca foi passando autoridade apostólica para produzir textos e informações. Isso é importante você saber por quê. A palavra católico, eu não ia falar isso, mas eu já vou dar uma alfinetada. A palavra católico significa universal. A palavra católico significa o universal. O nome é bom, porque quer dizer que é a unidade de todos. Mas aí, pessoas estão querendo se levantar com autoridade apostólica para continuar produzindo informações que a Bíblia não tem.
Então há esse desejo, há esse interesse em ter igrejas universais, internacionais, mundiais, interplanetárias, intergalácticas, e sempre tem um apóstolo produzindo um conhecimento novo, uma informação nova, uma rosa que cura, um cajado que abre porta, um sal grosso que funciona. Você está entendendo por que é importante ter uma Bíblia fechada? Porque senão se levanta um apóstolo lá da casa do chapéu, vendendo rosa, vendendo feijão, vendendo bênção. Aí a gente fala assim, não, mas cada um é cada um, né, pastor? Não pode julgar. Você está doido? Olha o que o apóstolo Pedro continua falando na carta dele, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Chegando vós para ele, a pedra que vive e foi rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus foi eleita e preciosa. Também vocês, como pedras pequenas, fragmentos que vivem, vocês são edificados casa espiritual para ser de sacerdotes de Deus, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito na Escritura, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, uma rocha eleita e preciosa, e quem nela não crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é preciosidade, mas para os descrentes é pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal, pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja, o apóstolo Pedro aqui está falando claramente de novo da pedra angular, que muita gente rejeitou, que muita gente trocou. Então, desde o começo, o apóstolo Pedro está dizendo claro: ele é a rocha, ele é a pedra. É por isso que os reformadores falaram: gente, está ficando confuso. As pessoas estão achando que a igreja está fundada em Pedro. As pessoas estão achando que um papa vem aqui e muda, e diz, e agora é assim, e agora é cozido. Está complicado. Eu vou falar o ponto 2 e o ponto 3. São 5 solas, eu vou falar o 2 e o 3 juntos, que fica fácil. Somente a fé, somente a graça. Olha o que diz em Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem aqui já assistiu filme de época, tipo Robin Hood, Monge, essas coisas? Vocês vão perceber a todo momento os monges, os freis, os padres, a todo momento pagando penitência, se flagelando, se cortando, se furando, não comendo, ajoelhando em milho. Quem já ouviu falar disso, ajoelhar em milho? E é muito complicado, porque todos esses artifícios eram impostos para as pessoas pedirem perdão e para serem salvas. Então a pessoa chegava lá, se confessava para o padre o pecado, aí o padre falava: olha, você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, não é? E você vai dar uma indulgência. O que é indulgência? Você vai pagar, você vai comprar. Quem aqui já estudou indulgência na escola? Você só ia para comer merenda. Gente, indulgência, época do período feudal. Pega lá os livros de história. E sabe o que era sinistro? O padre chegava e falava assim, alguns padres, não todos os padres, tanto que Martinho Lutero, quando escreve para o Papa a primeira vez, ele acha que o Papa está sendo enganado. Sabia disso? Martinho Lutero fala: Santo Padre,
Você não acredita que os homens estão fazendo, eles estão vendendo perdão. Aí o Papa deu um cala-boca nele. Pega um livro de história, gente, dá um Google, vai lá ler. A Igreja Católica mudou muito, e ela deixou de ser o que era, muito por causa de Bíblia, por causa da Igreja Evangélica. Você sabia, vou abrir um parênteses aqui na mensagem, você sabia que existe um movimento muito forte dentro da Igreja Católica para tirar as imagens de dentro do templo e para que os padres possam se casar? Dá um Google, vai lá, pesquisa. Existe um movimento muito forte na Igreja Católica e está por um pouquinho para estourar. Eles ainda não têm maioria de voto, mas está lá, estão pressionando. Então o Martinho Lutero vem e fala assim: não, filho, salvação é pela fé. Olha que o texto diz, eu vou ler de novo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um dos lemas da Igreja Católica no passado era o quê? Caridade, fazer muita caridade. É a pessoa caridosa, que dá tudo, que vive na pobreza, é uma pessoa caridosa, aí a pessoa é boa. O que esse texto está falando? Eu já fiz isso muitas vezes, eu vou fazer de novo. Vem cá, Vinícius, vem cá. Euler, filma lá do fundo lá, o Jordan, por favor. Vem cá, Vinícius. Mas vem logo, em nome de Jesus. Aqui embaixo. Vem cá. Vem cá, um menino. Olha, os meninos grandes, meu tamanho, eu estou aqui em cima. Presta atenção. Eu vou simular o primeiro caso, nós vamos simular o segundo caso. Você já viu que as pessoas falam assim, é importante ter fé? Já viu as pessoas falarem isso? Importante é ter fé. Mentira. Chega aqui para o canto um pouquinho, Euler. Vai você aqui de frente para mim. Estende a mão para mim. Essa aqui é a mão da fé. A Bíblia fala assim, que pela fé vocês são salvos. Pela fé vocês são salvos, mediante a graça de Deus. Vamos supor que eu seja Deus. Deus, ele estende a mão para nós, isso é graça. O que é graça? Graça no grego é charisma, dom, um dom que nós não merecemos, nós não merecíamos ser salvos. Deus, ele estende graça na nossa direção por bondade, por misericórdia. Abaixa a mão. Ele estende a mão, pega, a gente pega com a fé e Deus nos puxa. Não é isso que o texto bíblico diz? Porque ele nos amou primeiro. Ele estendeu a sua mão, ele veio em nossa direção. Aí vem alguém e fala assim: não, o importante é as obras, o importante é você fazer, o importante é você sofrer, o importante é você estender a mão, o importante é ter fé. Pode sentar, Vinícius. Estende a mão aí, menino. Pega alguma coisa aí, estende a mão. Estende a mão. A nossa fé precisa ter onde se apoiar. A nossa fé precisa ter aonde pegar. Você vai pegar o quê? Vai pegar aonde? O importante é ter fé. Está na moda hoje, sabe? Fica com a mão esticada aí. Porque o importante é sofrer. Está sofrendo aí? Está doendo um pouco? Tá, você é menino novo, forte. O importante é você ter uma espiritualidade. Se você precisa de religião para ser bom, então você não é bom de verdade. Porque você não precisa de religião para ter caráter. Se Jesus estivesse aqui, chegaram um dia para Jesus e falaram: bom mestre. Ele falou: quem é bom senão Deus? Porque eu já estou guardando os mandamentos. Tá nada, mentiroso. Deu no meio. O importante não é ter a mão lá estendida, o importante é você corresponder ao chamado de Deus. Obrigado, Euler, Deus abençoe. Uma salva de palmas para os nossos atores. Gente, em nome de Jesus, Martinho Lutero e todos os reformadores, é isso que eles estavam falando. Eles estavam falando o que para a pessoa? Não é importante o quanto de dinheiro você dá, não é importante o quanto de fome você passa, se você se flagela, se você pega uma imagem e você sai carregando quilômetros.
Está na moda isso agora, né? A pessoa, não, se eu alcançar uma graça, eu vou de cavalo, daqui para Aparecida do Norte. Vai você andando, deixa o cavalo quieto. Quem está pagando a promessa é tu, bicho. Não, mas eu vou revezando em 2. Carrega uma hora carrega o outro. Sabe, gente, é por isso que Martinho Lutero está falando, gente, a nossa fé é simples. Jesus Cristo morreu por nós. Se você aceitar, está salvo. Simples, não é? Aí vamos ver o que a tradição católica diz. Aí o outro papa, aí o outro papa muda. Aí o outro papa muda. Você sabe o que é indulgência? O purgatório? Purgatório vem da palavra purgar, limpar. Tipo remedinho, sabe o remedinho? Lactopurga, você toma o purgante, ele limpa. Tem a doutrina do purgatório da Igreja Católica que diz o seguinte: que existe um local que as pessoas estão lá purgando, limpando, se purificando através de sofrimento para poderem serem salvas. Vai buscar isso. O Papa Bento, o que renunciou ao papado, ele disse que o purgatório não existe. Só que um papa lá atrás disse que existe, e o Bento diz que não. A minha pergunta é: se o papa não falha e o papa não erra, qual que está errado? É o de agora ou o de antes? E se não existe mais, o que fizeram com o purgatório? Fechou? Está para alugar? Tem uns meninos travessos que a gente podia mandar para lá para dar uma limpada. Ué, a Letícia aqui, Gil. Gente, desculpa, mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Ou você se arrepende dos seus pecados em vida, não vai ter um lugar, não tem uma segunda chance para você ficar sofrendo. E sabe o que é o terrorismo que você vai ler na Idade Média? Muitos ministros falavam assim: a sua mãe está no purgatório, ela está lá sofrendo, ela está lá purgando. E o que precisa fazer para acelerar o processo? Vamos rezar uma missa então. Mas essa missa específica tem um valor e cobra-se. Você vai ver muita gente, por isso que é bom. Ai, Senhor. Gente, entre em museu, vai em museu online, tem foto de galeria. Coloca assim, cristãos pagando indulgência. Você vai ver muitos quadros antigos, aquelas filas na frente das igrejinhas, pessoas carregando cabra, carregando saco de arroz, de feijão, de milho, para pagar indulgência, para tirar a família do purgatório. O pai, a mãe que está lá sofrendo, eles acreditavam que estavam ali sofrendo. A igreja sempre foi assim? Não, é como eu falei, foram passando-se os anos e a pressão política, a cultura, foram modificando muitos aspectos que não eram para ter, que não eram para ser. É por isso que Martinho Lutero, Zwinglio, John Wycliffe, John Knox, todo mundo falou: gente, nós precisamos de reforma, nós precisamos voltar, nós precisamos de mudança. Sabe o que é interessante? Eu vou deixar isso para o final, vou falar, vou deixar isso para o final. Vamos lá, vamos adiantar. Quarto ponto: somente Cristo. Somente Cristo. Por que isso é importante? Porque a Igreja Católica, ela tem Maria e todos os santos ali, né? Tem até um ditado, né? Olha, só por Jesus, Maria e um balaio de santo, né? Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 2: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Gente, quanto Salvador tem? Um mediador, é um redentor. Tem uma frase que eu sempre vejo colado em para-choque de carro: tudo por Jesus, nada sem Maria. Ora, a segunda afirmação anula a primeira. Tudo por Jesus, nada sem Maria.
Para a Igreja Católica, para o catolicismo, Maria, ela é corredentora, co-intercessora. É por isso que eles falam: tudo por Jesus, nada sem Maria. Nós respeitamos Maria, respeitamos Pedro, João, mas nós não dirigimos orações a ela. O texto é bem claro: porquanto há só um mediador. Você sabia que antes do ano 600, olha para mim, antes do ano 600 não existe registro de oração dirigida a nenhum homem ou a nenhuma mulher que tenha pertencido à igreja. Não se dirigia orações a João, a Paulo, a Antônio, a Agostinho, a Maria. Não se dirigia oração a ninguém. As orações começaram a ser dirigidas a essas pessoas depois do ano 600. Antes disso não tem registro. Ora, durante 600 anos, a igreja não dirige nenhuma oração a Pedro, nenhuma oração a João, nenhuma oração a Maria. De repente, do nada, é normal? Não é normal. Vai ler Atos e perceba o que acontece. 2 homens chegam diante dos apóstolos e se ajoelham diante deles. Eles se abaixam, erguem os homens e falam: não se ajoelhe diante de nós. Se os apóstolos em carne e osso não permitiram que pessoas se ajoelhassem diante dele, você acha que eles iam ficar felizes de saber que tem gente que se ajoelha diante de uma foto dele, diante de uma imagem dele? Eu tenho muitos amigos católicos. Gente, eu prego na igreja católica. Não sei se eu vou esse ano, mas todo final de ano eles me chamam. Costumavam me chamar. Eu vou com muito amor e alegria. Mas fica a pergunta. Não, pastor, é porque a imagem é que nem uma foto. Você não tem uma foto? Ele sempre fala isso para mim: você não tem uma foto da sua esposa na carteira? Eu falei: eu tenho. Então, eu falei: mas eu não fico orando para a foto, não beijo a foto, não acendo vela para a foto, não converso com a foto. Gente, é somente Jesus, amém? A Bíblia diz em Efésios: porque, amém, Miguel? Efésios diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu não preciso de São Jorge para causas impossíveis, Santa Efigênia para o olho, Santo Antônio para casar, Santo Francisco para os animais, santo para não sei quem. Gente, Jesus resolve, amém? É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Os próprios apóstolos, a todo momento: com que autoridade você está curando? Não, é Deus. É Deus. Último: somente a Deus a glória. Último ponto. Toda estrutura que nós apresentamos aqui, você percebe que todo mundo acaba pegando uma fatia da glória que deveria ser dada somente a Deus. Você já ouviu falar da expressão pontífice? Olha para mim. Quem já ouviu falar da expressão pontífice? O Papa é chamado de pontífice. O que significa pontífice? A ponte que liga. Ou seja, ele é o homem na terra que liga os seres humanos a Deus. Mas é muita ousadia, não? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz que Ele é o mediador, Ele é o redentor. Não existe outra pessoa. É Ele, é Jesus. Então, atribuir a figura do Papa, até a própria igreja. Vocês já me ouviram falar que a Igreja Batista salva? Mas existe um dogma dentro da Igreja Católica, que é a Igreja Católica que salva. Então, tudo isso dilui a glória. Então, os reformadores, a todo momento, eles estavam falando essas 5 coisas. Somente as Escrituras têm autoridade sobre a igreja. Somente as Escrituras. Somente a fé, não tem obras. Você precisa acreditar. Somente a graça. Somente Cristo, não tem um balaio de santo. Todos esses homens e mulheres são bons, estão no céu e estão lá. E somente Deus toda a glória. Amém? Eu quero ler o último texto e eu vou encerrar. Olha o que está escrito em
Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, não precisa ler, olha aqui para mim. Quem lembra da história de Moisés, que eu contei há muitos meses atrás, e eu falei sobre a serpente de bronze? Quem lembra? Quem aqui sabe o que é serpente de bronze? Vai ler a Bíblia. Ai, Senhor. Um dia Deus chegou para Moisés, estava tendo uma praga no meio do povo. Vou resumir. Moisés orou a Deus. Deus falou assim: Moisés, você vai pegar bronze, você vai fazer uma serpente, como se fosse uma haste, uma lança, e você vai fincar no chão. Todo mundo que passar diante dessa haste e olhar para ela, vai entender que pecou contra o Senhor. E porque entendeu que pecou contra o Senhor, vai ser um símbolo que eles estão errados. Resumindo. E eles vão ficar curados. Moisés foi, fez, e o povo começou a ser curado. Quando Jesus veio, o apóstolo João fala que Jesus é símbolo dessa serpente. Todo mundo que passa e vê Jesus crucificado, ou sabe disso, sabe que ele morreu pelos nossos pecados. Só que essa serpente, vamos por aqui, ficou lá. Era para ter sido usado naquela semana, mas eles não descartaram aquele objeto, eles guardaram aquele objeto, um objeto que Deus mandou fazer. O objeto tem poder de curar? Olha o que acontece, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Olha o que o rei fez: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo todas as imagens, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, acendiam vela e lhe chamavam de Neustã. Eles pegaram algo bom e começaram a fazer o quê? Se ajoelhar, acender incenso, acender vela, levar oferta, prestar culto. Foram lá e quebraram. Quando a gente vai estudar por que entrou tanta imagem na igreja, é por causa de Roma. Roma, quando a gente estudou na escola, Roma, Grécia, é o berço ali de grandes pintores, escultores. As pinturas, elas tinham um intuito de ser pedagógico, de ensinar a cena da criação, a cena da crucificação, a cena de Moisés abrindo o mar. As pessoas começam a se converter, aí um escultor, com a maior das boas intenções, vai lá e constrói uma imagem, porque em Roma era muito comum ter imagem. Em Roma tinha o panteão. O que é o panteão? A casa dos deuses. Então tinha uma estátua de Zeus, Afrodite, Apolo, Poseidon, de todos os bichos, na Grécia e em Roma. As pessoas se ajoelhavam diante daquelas imagens, começaram a se ajoelhar diante das imagens de Cristo, começaram a fazer imagens do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, entende? E aquilo que era para ser pedagógico está acontecendo igual aconteceu ali em 2 Reis. Só que o rei percebeu, os sacerdotes perceberam, eles falaram: viu, a gente fez um símbolo pedagógico, a serpente de bronze era só um símbolo, mas eles estão prestando culto. Hoje você fala com um católico, ele fala assim: não, mas eu não adoro a imagem, eu só oro para ela, acendo a imagem, ajoelho e carrego. E sabe o que eu acho interessante? E é isso que eu vou falar agora. A maioria das pessoas católicas não sabe disso. Mas você sabia que na igreja católica adorar a imagem é pecado? Apesar desse comportamento eu entender ser adoração, os próprios padres falam que adorar a imagem é pecado. E eu vi o padre Fábio de Mello falando, e eu vou encerrar. O padre Fábio de Mello, ele tem 2 vídeos na internet, você vai procurar na sua casa e você vai ler, você vai ouvir. O primeiro, ele fala sobre imagem. Ele lê uma pergunta de um telespectador que pergunta assim: padre,
essas pessoas que oram diante das imagens, elas acreditam que a imagem escuta? Aí o padre Fábio de Mello, bem humorado como ele é, ele fala: a imagem que escuta eu estou correndo, eu tenho medo disso aí. Ele fala: gente, imagem não escuta, imagem não fala, imagem não ouve. Aí ele continua e fala assim: tem gente que vai atrás de imagem que chora, de imagem que fala. Ele muito simpático, ele fala: eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas, essas coisas não existem. Vai ler os comentários. Esse padre é um moleque, esse padre é um safado, ele não sabe nada. A imagem faz sim. O padre está dizendo e a pessoa está indo contra. E aqueles que entendem acabam tendo esse tipo de comportamento. Não, realmente, eu não posso adorar a imagem, mas eu acendo uma vela, eu me ajoelho, eu dirijo uma oração a ela. Na Bíblia isso é prestação de culto, é prestar culto. Você sabia que você pode prestar culto para o seu namorado, para a sua namorada? Não, pastor, eu não acendo vela, mas essa lambeção, sabe? Ai, seu pai, sua mãe falou isso aqui, ó, do seu namorado, da sua namorada. Adoração. Eu vejo na internet os homens: ai, não fala mal do Cristiano Ronaldo, ai, não fala mal do Messi, porque o Messi que é o melhor, o Cristiano Ronaldo é o Penaldo. Jesus amado. Se é só uma discussão esportiva, tudo bem, mas dá uma sondada no seu coração aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa que o padre Fábio de Mello ele falou, ele diz assim: gente, está havendo uma excessiva oração mariana. Maria não é o centro do evangelho, o centro é Cristo. O padre falando. Maria é apenas um exemplo para a gente buscar a Jesus, mas as pessoas estão excessivamente buscando a Maria. Vai ler os comentários do vídeo: padre idiota, padre imbecil, não sabe do que está falando, tudo por Jesus, nada sem Maria. Porque eles criaram um sistema que não tem mais como desarmar. Não tem mais como desarmar. Por isso que eu falei, existe um movimento hoje dentro da igreja católica, da liderança, para tirar a imagem. Não consegue. Fazer padre casar, não consegue. Eles querem reformar, mas não conseguem. Você sabe por que Martinho Lutero saiu da igreja? Aliás, saiu não, ele foi expulso. Quando ele saiu lá, lembra que eu contei? Ele saiu lá do monastério. Perguntaram: viu, por que você ficou todos esses anos escondido, sequestrado? Porque eu falei isso. O que é isso? E ele começou a ensinar, e pessoas começaram a se converter, e assim surgiu a Igreja Batista. Os primeiros discípulos dos reformadores começaram a se espalhar pela Europa e pregaram o Evangelho. Os primeiros batistas se chamavam anabatistas, que significa os rebatizadores, porque a gente chegava, pregava o Evangelho, a pessoa era católica, mas não conhecia nada. Aí a pessoa se quebrantava, se convertia, falava: eu quero Jesus. Eu não conhecia Jesus. A missa era em latim, era tudo uma complicação. Você sabia que a missa era em latim e de costa para as pessoas? Em dezenas, centenas de lugares. É assim até hoje em uma igreja em Minas Gerais. A gente ia lá, pegava a pessoa e batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí perguntava: vocês estão batizando a pessoa de novo? Não, nós estamos batizando a primeira vez. Nós não somos anabatistas, nós não somos rebatizadores, nós só estamos batizando mesmo. Saiba a história